Amém. Glória a Deus. Tá, que bom que você veio. Tá, esta é uma noite que nós temos uma proposta de compartilhar verdades sagradas para que você tenha uma fé extraordinária e que a sua fé produza resultados extraordinários. Nós temos colocado frequentemente que a fé é um recurso que Deus colocou em nossos corações para ser usado exatamente no limite da capacidade humana. É quando a capacidade humana, por mais extraordinária que ela seja, quando ela chega no limite, esta é a hora da fé. Esta é a hora que a pessoa precisa de fato e de verdade se voltar para Deus e estar conectada com aquele que tem resposta, com aquele que tem a graça especial para os momentos especiais da vida da gente. Tá? Quem está aqui é a primeira vez que vem aqui? Tem alguém? Dê um sinal com a mão. Primeira vez que vem? Vou te dar um presente. Tá lá. Tem uma pessoa aí? Primeira vez? Tá, vem aqui pegar seu presente. Vou te dar um livro, Casal Aliançado com Deus, que tem princípios elementares que regulamentam a vida conjugal. Tá, seja bem-vinda. Qual é o seu nome? Valdete e a bebê? Ayla Valentina. Tá aqui, Valdete, que o Eterno te abençoe abundantemente, tá? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Tá, o que é que nós vamos dizer a Valdete? Em nome de Jesus. Amém. Os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13. É o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Está o primeiro texto básico para a ministração de hoje à noite. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. E nós vamos ler o verso 14. Capítulo 13, o verso 14. A palavra do Eterno diz assim: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Agora volte um pouco aí no capítulo 7 do mesmo livro, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler o verso 20 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por um momento e peça a Deus que ministre o seu coração hoje à noite. Diga a Deus que você precisa ouvir a palavra dele, ouvir a voz dele. E você quer ser não somente ouvinte, mas você quer colocar em prática a palavra do Eterno. Pai Santo, Pai querido, nós te oramos agora, ó Deus. Nós te apresentamos as nossas vidas, apresentamos ao Senhor as nossas carências, as nossas necessidades. E o Senhor, que conhece cada uma delas muito mais que nós. E é o Senhor que tem a resposta, é o Senhor que tem a graça que nós necessitamos. Eu mencionei aqui, ó Pai, que o Senhor tem graça especial para os momentos especiais de nossas vidas. Estenda a mão, libera, ó Deus, a graça do Senhor, não somente conforme o nosso querer, mas conforme a tua vontade. Nós pedimos, oramos que seja assim, em o nome poderoso do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Eu estava pesquisando e eu vi que no município de Barreiras tem mais de 50 mil domicílios, mais de 50 mil residências. E se nós pudéssemos tirar uma radiografia de cada um desses domicílios, fazer uma ressonância espiritual, com certeza nós identificaríamos que em muitas dessas casas as coisas estão indo mal. As coisas não estão indo bem na maioria das casas, na maioria das residências. Isso é um fato. E não é preciso você
ser profeta para saber disso que eu estou falando aqui. Basta você olhar à sua volta, nas residências à sua volta, nas casas à sua volta, ou você olhar as casas dos seus próprios familiares ou dos seus conhecidos. Você vai ver que na maioria das casas as coisas estão indo mal. Estão indo de mal a pior. Assim que eu cheguei aqui na igreja, eu compartilhei com alguns irmãos e em tom de brincadeira, eu disse: nos dias de carnaval, se você quiser se esconder dos demônios, é só você ir para o inferno. Não vai ter nenhum lá. Todos os poderes das trevas estarão nas ruas. Estarão pervertendo vidas de pessoas. Estarão trabalhando nas mais variadas áreas das vidas das pessoas, mas sobretudo, estarão destruindo lares, destruindo famílias. Isso é um fato. O saldo, depois do carnaval, ele não é positivo. Lamentavelmente, é um saldo negativo. Se antes do carnaval, o diagnóstico é esse na maioria dos lares, das casas, das famílias, depois do carnaval, piora. É muito pior. Eu poderia mencionar hoje aqui, e o texto sagrado, o segundo texto que nós lemos, está dizendo de uma casa que as coisas estavam indo mal. As coisas não estavam indo bem nessa casa. E então eu comecei a pensar quantas casas as coisas estão indo mal. E os motivos são os mais variados. A primeira razão que faz com que uma casa vá mal é a falta de Deus nessa casa. Lamentavelmente, a maioria das pessoas pelo mundo afora, eles estão ignorando Deus, estão ignorando a sua palavra, estão ignorando os seus princípios, e estão vivendo a vida como se Deus não existisse. E ainda assim, se alguém de repente se interessa por Deus, a maioria dessas pessoas se agarra não a Deus, mas a uma religião, a um sistema religioso. Tem muitas pessoas agarradas à religião, agarradas a um sistema religioso, vivendo a ilusão de que estão apegadas a Deus, quando na verdade não estão. Religião é ideia de homem. É uma ideia de homem. E esse mundo que nós vivemos está por aqui de religiões. São dezenas, centenas, milhares de religiões, e as pessoas estão se agarrando às religiões pensando que estão se agarrando a Deus. Mas é fato que a falta de Deus nos lares, nas casas, nas famílias, é o primeiro motivo pelo qual as coisas estão indo mal na maioria das casas. E alguns de vocês que estão aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Falta de Deus. Eu sou do tempo que a criança já crescia com a consciência de que existe Deus. Era o papai do céu. Mas hoje não. Hoje as crianças vão crescendo e sem a consciência, sem o entendimento de que existe Deus, que existe um ser, não somente criador, mas sustentador da criação, que existe um ser que estabeleceu princípios que regulamentam a vida humana. E se esses princípios são transgredidos, são quebrados, a repercussão não é boa. E as coisas irão mal. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, nem a semana que vem, mas a vida sem Deus, um dia a conta chega. Está me ouvindo? Todo homem, toda mulher que vive a vida deixando Deus no reboque, na carroceria da vida, toda pessoa que não prioriza Deus na sua vida, vai sofrer consequências, e consequências terríveis. E aqui, essa família, a família de Efraim, as coisas estavam indo mal, porque eles abandonaram a Deus. Voltaram as costas para Deus. Eu repito, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de um sistema religioso. Por melhor que seja o rótulo da religião, por melhor que sejam os dogmas ali, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa se voltar para Deus, não de conversa, não da boca para fora, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E é isso que diz a palavra de Deus. Está me ouvindo? Falta de Deus. Falta de Deus na família. Falta de priorizar Deus. Falta de considerar os princípios que Deus estabeleceu.
Então esse é o ponto número 1, a razão porque as coisas estão indo mal na maioria das casas. E você é livre para visitar as casas dos seus conhecidos e de repente você vai identificar que não existe ali uma fé viva no Deus vivo. Eu tenho colocado isso frequentemente e eu tenho repetido isso, parece um disco furado. A vida, ela é melhor de ser vivida quando ela é vivida na presença daquele que nos deu a vida. Então você não existe por acaso, você não é obra do acaso. Você não existe por acaso, você existe por uma causa. Não é por acaso, é por uma causa. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Você não é produto de um acidente genético, você não nasceu da vontade do seu pai e da sua mãe. E por que é que eu digo isso? Porque eu conheço casais que querem ter filhos e eles não conseguem terem filhos. Ninguém nasce da vontade do pai e da mãe, nasce pela vontade de Deus. Você é um projeto de Deus. Diga isso para as pessoas que estão próximas a você. Diga, você é um projeto de Deus. É um projeto maravilhoso. Você acredita no que eu estou falando? É um projeto fantástico, sensacional. Então essa é a primeira razão porque as coisas estão indo mal nas casas. A segunda razão, e de repente você está aqui hoje representando uma casa, uma família que as coisas estão indo mal. Eu espero que isso ajude você, que você se situe e que você não seja somente ouvinte, mas que você pratique, coloque em prática. Tem muitas casas, muitos lares que as coisas estão indo mal. Estão indo de mal a pior, porque estão priorizando mais o material do que pessoas. Coisas materiais estão valendo mais do que seres humanos. Valores invertidos. O materialismo, ele tem dominado a maioria das pessoas por esse mundo afora. Pessoas no afã de ganharem mais estão deixando a família para depois. Estão valorizando mais o monetário, o financeiro, ou as coisas materiais do que pessoas. Pessoas estão valendo menos do que coisas materiais. Isso é lamentável. Tem famílias que estão em pé de guerra, disputando o material, disputando os bens. Eu estava vendo que quando um casal está enamorado, é meu bem, meu bem, meu bem. Mas depois quando vai para a separação é meus bens, meus bens e meus bens. É meus bens. Já não é mais meu bem. Está compreendendo o que eu estou falando? Isso é fato. Agora esse não é um problema só de um casal que está indo para a separação, indo para o divórcio. Esse é um problema quando morre o pai de família e deixa a herança. Eu já vi gente sangue do sangue se tornando inimigos de morte por causa do material, ignorando o espiritual. E eu já disse N vezes isso aqui. Eu comecei pregando em velórios. Eu não sei em quantos velórios eu já preguei na vida. Eu nunca vi o caixão com gavetas. Eu nunca vi. Nenhum dos velórios que eu preguei, o caixão estava lá e eu nunca vi nenhum com gavetas para a pessoa levar os bens materiais. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus o livre, se você ficasse em coma, há uma semana ou um mês em coma, internado numa UTI, ou um mês, 2 meses ali em coma, entubado, sem esperança pelo diagnóstico da medicina. A pergunta que eu te faço é: qual a pessoa você tem certeza que quando você acordasse, teria passado a maior parte do tempo da sua vida ali ao seu lado, esperando você voltar, torcendo para você voltar? Você já parou para pensar nisso? Qual seria a pessoa que rasgaria as agendas que tem, os compromissos que tem, para ficar lá do seu lado e alimentando a expectativa, a esperança de você voltar à vida? Você já parou para pensar nisso? Quem seria a pessoa? Eu falava isso com uma pessoa, ele disse assim: poxa, lá a minha família ia acabar de me matar, ia tirar o tubo. Tem gente da minha família, sangue do meu sangue, que quer ver a minha caveira e um grilo cantando lá dentro da caveira. Lamentavelmente, as coisas estão indo mal na maioria das casas. Estão compreendendo o que eu estou falando?
E um dos motivos é esse, o materialismo. As pessoas estão com o cifrão nos olhos. Estão possuindo, mas estão sendo possuídas por aquilo que elas estão possuindo. Este livro mostra para mim e para você. Não tem nada de errado você possuir, você adquirir bens desse mundo, você ter ou um patrimônio, de repente uma casa boa, uma mansão. Eu oro para que você tenha isso. Eu oro para que você prospere, que você tenha uma vida sobrando, mais que o necessário, mais que o bastante. Mas, lamentavelmente, a maioria das pessoas, gente que está possuindo, está sendo possuída por aquilo que possui. E por conta desse materialismo dominante, as coisas estão indo mal em muitas casas. Está me ouvindo? Isso é fato. Coisas estão valendo mais que pessoas. Isso é terrível. Eu já contei uma certa vez aqui, mas tem muita gente aqui que não ouviu. O pai comprou o carro zero, colocou na garagem. A sua filhinha de 1 ano e meio passou com o velocípede ali na garagem apertada e rabiscou o carro do pai. Ficou aquele rabisco do velocípede. O pai ficou irado quando viu o carro rabiscado. Ele foi, pegou a filhinha, dando safanão nela, e levou lá e mostrou o rabisco. Olha o que você fez com o carro do papai. E ele começou a espancar a mãozinha da menina. Espancando, ele estava irado. Espancou tanto, e a mãe não pôde fazer nada. Espancou tanto que depois, e eles não quiseram levar no médico para que não ficasse evidenciado que foi violência doméstica. E ficaram ali tentando sarar a ferida, a lesão, mas aquilo deu uma infecção, deu uma gangrena. E quando eles resolveram levar ao médico, o médico não teve outra alternativa senão amputar a mãozinha da criança. Está ouvindo o que eu estou falando? Materialismo. Agora apertem os cintos aí na cadeira. O pai, espancador, ele foi no hospital visitar a menina. E ele ficou ali no corredor, a porta do quarto está aqui, ele está buscando forças para entrar. Porque ele sabia que por causa da sua estupidez, por causa do materialismo, ele fez aquilo. E ele encontrou forças e entrou. A menina estava no leito, a mãozinha tem uma mão e a outra só está o braço enfaixado. E criança é assim, criança não guarda mágoa. Quando o pai abriu a porta, a menininha estendeu os bracinhos. Um tem mão e o outro não tem, está enfaixado. Ele com o coração partido em 1000 pedaços. Ele pegou a filhinha nos braços. E para acabar de quebrar o coração dele, ela passou a mãozinha no rosto dele. Do outro lado não tem mão. E ela disse: papai, quando a minha mãozinha crescer de novo, eu não vou riscar seu carro mais não, tá? Durma com barulho desse. Materialismo. Tem muitos lares, muitas casas que as coisas estão indo mal, porque coisas... não pisa aí. Eu não quero que... Alguns dos que estão aqui sabem do que eu estou falando. E outro dia estava eu e a bispa no carro. Eu falo isso vez por outra. E nós começamos a conversar sobre uma pessoa que morreu e a outra pessoa estava lamentando a morte ou o passamento. E essa pessoa que estava lamentando a morte era muito oprimida pelo esposo que morreu. Mas ela, conversando com a bispa e os olhos rasos de lágrima, ela disse: eu sinto falta dele. Ele oprimia ela. Mas ela está lá dizendo, com um nó na garganta: eu sinto falta. Então eu disse à bispa, é assim. Quando a gente perde uma pessoa querida, até os defeitos daquela pessoa viram saudades. Você sente saudade até dos defeitos da pessoa. E eu tenho um bocado de defeitos. Mas o fato é, materialismo é outra razão pela qual as coisas estão indo mal. Não se pensa no ser humano. Não se valoriza o ser humano como se valorizam coisas. Coisas estão valendo mais que pessoas. E por conta disso, as coisas estão indo mal em muitas casas.
Diga quem está ao seu lado. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Estão compreendendo? A outra coisa, porque as coisas estão indo mal em muitas casas. Eu repito, se tirasse um diagnóstico, um raio-x espiritual, uma ressonância, você perceberia que as coisas estão indo mal em muitas casas. Mas o outro motivo que eu quero mencionar aqui é desonra. Desonra. Filhos desonrando os pais. Eu sou do tempo que bastava o pai olhar para o filho, a mãe olhava, já decodificava e já procedia na submissão. A desonra. Sabe o que esse livro diz? Honra o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra e para que tudo te vá bem. Lá, a casa onde os mais velhos são desonrados, onde não se respeita a hierarquia. A hierarquia que Deus estabeleceu é questão de tempo. As coisas irão mal nessa casa. Desonrar pai e mãe dá rebote. Traz consequências danosas, consequências terríveis. E a Bíblia não está dizendo se o seu pai for bonzinho, se o seu pai for amoroso, você deve honrá-lo. Está compreendendo? Eu fui criado sem pai. E depois que eu cheguei à idade adulta e servindo a Deus, eu encontrei esse texto que diz: honra o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. A minha mãe foi pai e mãe da gente. Ela deu um duro para nos criar. Eu sei o que é uma mãe que faz carreira solo. A dureza que é, a dificuldade que é. E eu falo isso vez por outra, em especial no Dia das Mães. O pai, ele é capaz de dividir o pão com o filho, mas somente a mãe é capaz de ficar com fome e dar o pão para o filho comer. Na época do frio, o pai, ele fala: meu filho, essa coberta dá para nós dois, encosta aqui. Mas somente a mãe é capaz de ficar a noite toda com frio para que o filho fique coberto. Estou falando coisa errada aqui? Você que é mãe, eu estou falando alguma coisa errada? A minha mãe, eu vi ela fazendo isso várias vezes. Eu descobri depois por que ela comia o pé da galinha e o pescoço. Eu fui descobrir isso mais tarde. Não é porque ela gostava de pé de galinha. Ela falou: não, eu gosto do pé da galinha e do pescoço. Não é. Eu descobri porque ela queria deixar as outras partes carnudas para os filhos comerem. As mães são assim. Minha mãe fez carreira solo. Então eu cresci, então eu veio o entendimento: honra o seu pai e a sua mãe. O meu pai, ele nunca se importou com os filhos, nunca perguntou por eles. Mas a Bíblia não diz que o seu pai tem que ser gente boa para você honrá-lo. Então eu disse: eu vou encontrá-lo, o meu pai, onde quer que ele esteja. E eu fui buscando informações e não tinha o Google, para você jogar no Google e já localizar onde a pessoa mora. E eu fiquei ligando para um e para outro e perguntando aqui e acolá. E depois de casados, é uma longa história, mas eu disse para Aurélio, eu disse, e eu sei onde ele está agora, porque eu fiz muitas viagens em vão. Eu chegava lá, ele já tinha se mudado para outro lugar, as pessoas não tinham informação de onde ele estava, e eu voltava com o coração partido, porque eu queria localizar o meu pai. Não para falar desaforo para ele, para passar na cara dele que ele nos abandonou quando nós mais precisávamos dele. Mas eu queria encontrá-lo para honrá-lo, para honrar o meu pai. A figura de pai e de mãe são figuras referenciais de bênção ou de maldição para a vida da gente. Eu estou falando com alguém aqui hoje. Escute cuidadosamente. E fui eu e a bispa, ela estava grávida. É uma longa história, eu não vou contar os detalhes. Mas nós o encontramos. E nós fomos de ônibus até um entroncamento, e do entroncamento para lá era a estrada de terra. E nós descemos desse entroncamento e não tinha mais transporte de gente, ônibus ou van. E nós ficamos lá esperando para acabar de chegar. E passou um caminhão cegonha, um caminhão que carrega carro. E a cabine estava lotada, tinha mais gente ali. E o sujeito parou e falou: se vocês quiserem ir, sobe aí atrás. Não tinha carro no caminhão, era só o caminhão sem carro lá atrás. E nós não tínhamos alternativa, já está entardecendo e de repente daqui a pouco ficaria escuro. E ela grávida, eu falei: bora. E nós subimos ali do caminhão e ficamos ali na carroceria e segurando, e o caminhão estrada de terra, e poeira subindo, e poeira sufocando a gente. Eu sei que quando nós chegamos lá
e que eu me apresentei para o meu pai, eu falei, eu sou o seu filho. Eu tive que tomar um banho para poder ele discernir que era eu. Mas o fato é que ali começou uma relação de cura, uma relação de conserto, uma relação em que eu pedi a Deus que acontecesse para que eu pudesse honrá-lo. Eu sou uma pessoa abençoada. Abençoada por vários motivos. E um dos motivos, eu acredito, é que eu aprendi esse princípio, honrar o pai e a mãe. E deu rebote na minha vida. É isso que a palavra do Eterno diz, para que se prolongue os seus... Eu acho que eu vou viver uns 200 anos. Para que se prolonguem os seus dias na terra e para que tudo te vá bem. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. Você acredita nisso? Então o fato é que tem muitas casas que as coisas estão indo mal porque tem filhos desonrando os seus pais. Porque tem esposas desonrando os seus maridos. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. Tem maridos desonrando suas esposas. A desonra tem sido a pauta em muitas casas. E nós estávamos ministrando um outro dia no encontro pela vida sentimental, e um dos pontos abordados foi esse. A esposa, ela nunca deve tirar a roupa do seu marido na frente de outras pessoas. Não significa tirar a roupa. Isso é força de expressão. Uma esposa, ela nunca deve falar dos defeitos do seu marido, das fraquezas dele na frente, para falar para outras pessoas. Estão compreendendo? E nem o marido deve tirar a roupa da esposa. Deve trazer os seus defeitos, as suas fraquezas na frente para outras pessoas. Isso é desonrar o cônjuge. Está compreendendo o que eu estou falando? Tem alguém aí? Nunca fale mal dos seus pais. Reconheça os defeitos, as fraquezas, mas não preserve, você vai estar honrando. Nunca fale mal da sua esposa. Eu aprendi isso. A minha esposa aprendeu isso. Ela nunca fala mal de mim. Ela fala para mim. Ela fala para mim. Ah, eu não gostei. Eu falo, tá bom. Estão compreendendo? Não denigra. Não, ainda que seja verdade, mas não exponha. Não abra a cortina da vida do seu pai, da sua mãe ou do seu... Uma pessoa estava, já havia morrido, a mãe, e essa pessoa falando, a minha mãe, e falando para um grupo de pessoas. A minha mãe fez isso uma vez, fez aquilo, e falando só coisa ruim da mãe. Eu falo, dobre a sua língua. Em memória, a gente também honra. Em memória, a gente também desonra. Estão compreendendo? Então é um problema sério. A desonra na maioria das casas, no seio da maioria das famílias. E por isso, a repercussão da desonra está fazendo com que as coisas estão indo mal em muitas casas. A minha oração é que você ouça a voz de Deus no seu coração. Está me ouvindo? Hoje é o culto da Sagrada Família. E família é uma coisa sagrada. Não fale mal, não denigra. Eu vi um humorista, eu vi um videozinho, alguém aqui deve ter visto também. E ele é lá de Minas Gerais, esse camarada, tem um sotaque. E ele mandando um recado para um amigo, ele falou assim, fulano, você está sozinho, você tem que arrumar uma gordinha. Você tem que arrumar uma gordinha, aquela do dedinho curtinho, da batata da perna gorda. Então ele mencionou, entre outras coisas, por que ele deveria arrumar uma gordinha. Ele disse, porque se você arrumar uma magrinha, a magrinha é diferente da gordinha. A gordinha, quando alguém vier falar mal de você, ela avança na pessoa. A magrinha bonitinha não, as pessoas vêm falar mal, ela fala, é isso mesmo, é isso que você está dizendo mesmo. A gordinha não, a gordinha falou mal do marido, ela avança, parece um pitbull. É engraçado isso, né? Mas é mais sério do que você imagina. Não fale mal, não denigra. Por mais defeitos que tenha, por mais fragilidades que a pessoa tenha, preserve a honra da pessoa. Isso vale, repito, até mesmo em memória. Principalmente em memória. A pessoa vem falar, porque... Fala para outro, para mim não. É honra. É honrar a memória da pessoa.
Você pode dizer amém por isso? Erga sua cabeça, olhe para mim. A outra razão porque as coisas estão indo mal em muitas casas, em muitos lares. Feridas de alma. Feridas de alma. Escute-me cuidadosamente. Ferida na alma é pior que ferida na carne. A ferida na carne, ela pode prejudicar a pessoa esteticamente. A ferida na carne pode chamar a atenção das pessoas para aquele problema. E a ferida na alma, ela está oculta. Só que para a ferida na carne, tem remédio na prateleira da farmácia. Agora, a ferida na alma, porque não tem remédio em prateleira de farmácia, a pessoa pensa que não existe o remédio em lugar algum. E por conta de gente ferida na alma, por conta de alguma coisa que foi falado, foi dito, e aquilo a pessoa tomou por ofensa e a ferida ficou ali. Eu estava conversando com uma pessoa e eu disse: ferida na alma todo mundo tem. Isso é uma possibilidade na vida de quem vive em sociedade. Só que a ferida tem que cicatrizar, ela tem que virar cicatriz, ela não pode continuar aberta o tempo todo. Erga sua cabeça, olha aqui para mim, isso vai te ajudar. Porque te ofenderam, porque você esperava que te ajudasse, não te ajudou, e aí a ferida está lá. Está compreendendo? Os motivos são os mais variados. A ferida na alma é uma possibilidade na vida de todo homem, de toda mulher que vive em sociedade, que vive em família. Ferida na alma. Qual é o problema? É gente que fica arrancando a casca da ferida e não permite que ela vire cicatriz. Uma ferida, se você fica o tempo todo arrancando a casca dela, arrancando a casca, ela vai, ao invés de ela vai aumentando. Ferida da alma. E eu mencionei para a pessoa, eu disse o seguinte: a história que Jesus conta do rico e do Lázaro. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura, ele se banqueteava regaladamente, e na sua porta tinha um mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo ficava esperando as migalhas que caíam da mesa do rico, para ele matar a sua fome. E a Bíblia Sagrada menciona, isso pode passar desapercebido por muitos leitores da Bíblia. Ele tinha feridas no seu corpo, esse mendigo. Feridas. E o que a Bíblia diz é que os cães vinham lamber-lhe as feridas. As feridas dele nunca cicatrizavam. Por quê? Porque de repente estava quase cicatrizando, aí os cães vinham e lambiam a ferida e arrancavam a casca. E você sabia que tem gente assim nas famílias? Gente ferida, e que sempre está procurando alguém para ficar lambendo as feridas. É porque fez isso comigo, é porque eu passei por isso, é porque por isso e por aquilo. E você identifica, você vê que aquela pessoa está esperando que você seja um lambedor de feridas dela. Feridas que são lambidas, elas nunca são cicatrizadas. Se por um lado tem gente com alma ferida, com feridas de alma, por outro lado tem muitas pessoas que se especializaram em lamber feridas dos outros. Feridas lambidas, feridas que arrancam a casca, elas nunca vão cicatrizar. Não tem nada de errado você ter uma ferida na alma num dado momento da sua vida, uma ou outra. Eu tive centenas e por que não dizer milhares de feridas na alma. Só que as feridas da minha alma viraram cicatrizes. Elas não continuaram abertas. Feridas que cicatrizam, elas viram testemunho da graça de Deus. A ferida não cicatrizada, ela amarra a sua vida. Você não rompe na vida porque aquela ferida está aberta. Mas quando a ferida cicatriza e você não tem mágoa, não tem ressentimento, e você não fica procurando alguém para ficar lambendo, para ficar, você passou por isso? Meu Deus, o apóstolo Daniel fez isso com você. É verdade? Meu Deus, aí já lambeu a ferida, não vai cicatrizar. Compreendeu o que eu falei? Diga quem está ao seu lado, diga: feridas lambidas nunca cicatrizam. Eu não acredito que tenha alguém aqui que seja lambedor de feridas, se especializou em lamber feridas. E é comum as pessoas me procurarem e lamentarem e tal, esperando que eu falo: não, essa ferida sua tem que virar cicatriz, para ser um testemunho da graça de Deus, um atestado de que Deus é bom e que Ele tem graça especial para os momentos especiais da vida da gente. Amém? Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Não fique se martirizando. Eu estava lendo sobre o endemoniado gadareno, eles tentaram amarrá-lo com correntes e ele quebrava as correntes, e um dos evangelistas escreveu que ele ficava se ferindo com pedras. Se ferindo com pedras. Tem gente que se especializou em ficar se ferindo. Autocomiseração.
para chamar a atenção. Ah, eu sou dodói, eu estou aqui. Ah, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Não tem nada de errado. Repito, você, de repente, num dado momento, está ferido na sua alma. Mas a ferida tem que cicatrizar. Está me ouvindo? Feridas lambidas nunca cicatrizam. Feridas cicatrizadas viram testemunho, viram atestado. Está me ouvindo? Olha o que aconteceu nesse texto, que diz que as coisas iam mal na casa de Efraim. Aconteceu o luto na casa dele. Ou seus filhos, ou alguns dos seus filhos foram mortos num assalto a gado, roubo de gado. E o Efraim chorou durante muitos dias, lamentou ali. E depois, o tempo passou, ele coabitou com a sua mulher e ela teve um filho, e ele colocou o nome do filho de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Esse nome Berias, no original, significa as coisas indo mal. Então o que esse Efraim fez ao colocar o nome do filho? O tempo todo ali, quando chamava o filho, era como se dissesse: as coisas estão indo mal, vem cá, coisas estão indo mal, vem aqui. Ele está sempre declarando ali o mal na sua casa o tempo todo. Por quê? Porque o luto abriu uma ferida nele, e a ferida não cicatrizou e nunca vai cicatrizar, porque ele está sempre chamando de volta o ocorrido. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Até a ferida do luto tem que virar cicatriz, para virar atestado, testemunho da graça de Deus. Amém? Tem alguém aí? Então, para terminar. Então esse é um ponto, porque as coisas estão indo mal nas casas. Feridas de alma, gente ferida, gente dodói, gente cheia de não me toque, cheia de comiseração. Aí os relacionamentos ficam fragilizados, ficam abalados. Mas a outra razão porque as coisas estão indo mal em muitas casas, escute cuidadosamente. Eu poderia falar N razões porque as coisas estão indo mal nas casas. Eu vou mencionar mais essa. Em muitos lares, em muitas casas, as coisas estão indo mal por conta de temperamentos destemperados. Eu não sei se você sabe, mas eu já estudei isso. São 4 temperamentos. O temperamento ajuda a formar a personalidade da pessoa, a persona. O caráter é aprendido, mas o temperamento a pessoa já nasce com ele. Se você visitar a maternidade hoje à noite ou amanhã de manhã e tiver lá 30 bebês na maternidade, e você ficar por um momento observando os bebês, você vai identificar temperamentos ali. Tem um que é sanguíneo e ele não dá para esperar a mamadeira. Tem um que é colérico e ele chuta a cuia e chuta o balde. É um bebê, mas o temperamento está lá. Tem um que é fleumático, tanto faz a água correr para baixo como para cima. Ou os pais sabem do que eu estou falando. E tem um outro que é melancólico. Qualquer coisinha, olhou para ele, já começa a chorar. Chora por qualquer coisa. Até uma coisa boa ele chora. Então, temperamentos destemperados no seio da família. Até gêmeos podem ter temperamentos diferentes. Não sei se você já viu, tem um gêmeo que é equilibrado, tem um outro que é pilha. O sangue vai dos pés à cabeça mais rápido. Isso é temperamento. Eu repito, o caráter é aprendido, o temperamento a gente nasce com ele. Eu penso que eu sou fleumático. Eu sou bem tranquilo. Eu não sou melancólico. Não. Agora, o temperamento não é o problema. O problema é você não aprender a temperar o seu temperamento. Está me ouvindo? Você tem que aprender a lidar com o seu temperamento e com os temperamentos das pessoas à sua volta. Eu tenho gente que eu conheço o temperamento, eu nem brinco com essa pessoa. Senão ele vai soltar os pitbull em cima de mim. O cara é sanguíneo, é colérico. Agora tem uns que não. Tem uns que você faz uma brincadeira e a pessoa, entendeu? Está nem aí. Então, temperamentos destemperados tem sido um problema dos relacionamentos das famílias. Tem sido a causa porque muitas famílias estão indo mal. Agora, para a gente terminar, o outro texto que nós lemos, 1 Crônicas 13, 14, diz que na casa de Obed-edom as coisas foram diferentes. Na casa de Efraim as coisas iam mal ali, mas na casa de Obed-edom tudo ia às mil maravilhas. Qual é o detalhe? A arca de Deus, que é o símbolo do pacto com Deus, o símbolo da aliança com Deus, ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses em sua casa, e Deus abençoou tudo que ele possuía. Eu tenho um livro aqui do projeto Obed-edom, e você vai ver no início ali o quanto
esse homem foi abençoado e o quanto a sua família foi abençoada. Ele começou como porteiro da casa de Deus, depois ele foi promovido, passou a tomar conta dos tesouros na casa. Ele foi só sendo promovido. Os seus filhos, alguns eram músicos na casa de Deus e eles tinham conexão contínua com Deus. Era uma casa abençoada, uma família abençoada, porque Deus era prioridade ali. Você pode dizer amém por isso? E eu louvo a Deus quando Ele me revelou o projeto Obed-Edom para o nosso ministério. E a proposta é que a arca, nós temos uma miniatura de arca, faz a fineza aí. Uma miniatura da arca, a pessoa leva para casa. Isso aqui é uma proposta para a pessoa fazer uma aliança com Deus, fazer um pacto com Deus. Está me ouvindo? A pessoa leva a arca para casa. Aqui dentro ela coloca os seus planos, os seus projetos, os seus problemas, o que ela quer que Deus faça na sua vida. A arca fica lá num lugar visível. Quando a pessoa chega, sai, ela vê a arca, ela lembra que ela está numa aliança com Deus. É um memorial da aliança. E uma vez por semana, combinado com a pessoa que levou a arca, nós temos uma dupla de sacerdotes que vai na casa da pessoa e invoca a presença de Deus naquela casa. Faz a oração apresentando os planos, os projetos da pessoa. Acreditem, uma coisa é você na casa de Deus, a outra coisa é Deus na sua casa. A proposta desse projeto é que Deus esteja na sua casa, que a presença de Deus seja forte ali na sua casa, a ponto de todas as áreas da sua família serem abençoadas. Nós temos testemunhos extraordinários. O que aconteceu na casa de Obed-Edom tem acontecido em muitas casas. A bênção de Deus tem se estabelecido lá, e porque isso tem acontecido, as pessoas, elas passam a honrar o pai, a mãe, o marido passa a honrar a mulher passa a honrar o marido. E porque isso tem acontecido, as pessoas, elas não têm mais problema de alma, ferida de alma, porque o bálsamo de Gileade está lá na casa e as feridas de alma são saradas, são curadas. Elas viram cicatrizes. E quando a presença de Deus se estabelece na casa, então os temperamentos ficam temperados. Não tem temperamento destemperado. Não tem pessoas desequilibradas nas suas emoções. Porque a diferença, o diferencial é a presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? Eu quero fazer uma oração pela sua casa. Você deixa? Você quer? Fiquem todos em pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui. Isso é muito importante. É muito importante esse ato agora. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus que libere graça especial na sua casa, na sua família. Se você quer, venha. Venham todos, por favor. Se não fizer bem, mal não vai fazer, mas vai fazer bem, eu tenho certeza disso. Porque família é a ideia de Deus. E a sua casa, ela merece a presença de Deus ali. Amém? É o diferencial. Eu vou pedir que você, com seus olhos fechados agora, você pense nisso que eu disse. E se tem alguma área da sua família que as coisas estão indo mal, eu peço que você pense nisso agora, em nome do Senhor Jesus. Agora diga comigo, diga meu Deus, diga meu Pai, eu te apresento a minha vida, eu te apresento a minha casa, a minha família, em oração. Agora fale com Deus, mencione os nomes das pessoas ali da sua casa, e não somente aqueles que residem debaixo do mesmo teto que você, mas mencione os nomes dos seus familiares. De repente aqueles que vivem em outras residências, em outros domicílios. Fale com Deus, dê nomes, dê nomes. Diga a Deus, visita fulano, visita Beltrano. E de repente alguém que você sabe que é temperamental, ou alguém que você sabe que é materialista, ou alguém que você sabe que tem feridas de alma, feridas abertas que nunca cicatrizam. Abra sua boca, mas sobretudo abra o seu coração. Fale com Deus agora. Eles vão entoar uma canção e nós vamos estar impondo as mãos sobre vocês. Pode fechar os olhos enquanto eles entoam a canção. Deus está te ouvindo. E Ele está liberando a graça, não somente sobre você, mas uma graça extensiva aos seus. Ele está abençoando o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão, a sua irmã. Ele está liberando graça. No trono
seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelo século do século, dos séculos dos séculos. Celestial, eu oro agora em favor deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça. Eu oro em favor desta família representada aqui, não somente, ó Deus, desta casa representada, mas em favor dos familiares dessa pessoa, aqueles que são sangue do sangue, onde quer que eles se encontrem, ó Deus, que o poder do Espírito Santo opere, meu Deus, conforme a necessidade. Certamente, meu Pai, tem casas que as coisas estão indo mal, porque falta a Tua presença. A Tua presença, ó Deus, eu coloquei, é o diferencial, é o que faz com que a casa, ó Deus, tenha resultados positivos. E tem casas indo mal, porque falta a Tua presença. Eu profetizo, meu Deus, a presença do Senhor na casa desta pessoa e nas casas dos familiares, removendo o mal, quebrando a maldição, dissipando as trevas, ó meu Deus, restaurando os relacionamentos quebrados, temperando os temperamentos destemperados. Meu Deus, que haja submissão, tira o materialismo, ó Deus, remova, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, as feridas de alma, que elas sejam saradas em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e os que creem digam amém. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim, só um momento. Eu tinha uma lista aqui de 40 coisas que fazem com que a casa vá mal. Eu vou mencionar mais duas, tá? Não vou pregar. Falta de diálogo, falta de comunicação sadia, porque tem muitas casas que tem um monólogo, só um fala. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Então, para que as coisas possam ir bem com a casa, tem que ter diálogo, tem que ter a troca, tem que ter o compartilhar. Compartilhar das ideias, compartilhar dos sentimentos, compartilhar das dores, das crises, das dificuldades. Tem um ditado que diz que ninguém sabe o que calado quer. Então tem muitas casas que as coisas estão indo mal porque não conversam entre si. E hoje piorou, porque um vai para o quarto, outro vai para o outro quarto, outro vai, e cada um está lá com os aplicativos. As pessoas hoje, elas estão preferindo conversarem com estranhos, gente que nem conhece, trocar ideias com estranhos, elogiar estranhos. Ah, que lindo, que maravilha. Mas o de casa não elogia, não troca ideias, não compartilha. As coisas estão piorando nos dias atuais. A outra coisa que eu não preguei, falta de perdão. Tem muitas casas que as coisas estão indo mal porque tem gente sangue do sangue que não se fala. Acredite no que eu estou falando. Inimizade na família. Então falta de perdão.
Ou uma coisa aconteceu, uma situação indesejada, ou uma declaração que foi feita e de repente guardou-se a mágoa e a mágoa está carcomendo a pessoa e está destruindo a família. Mágoa, ressentimento. Sabe o que significa ressentimento? Sentir de novo. Ressentir é sentir de novo aquilo. E quando a presença de Deus está na casa, a mágoa não tem mais lugar. A pessoa ela tem facilidade para liberar perdão. Eu não tenho problema nenhum em pedir perdão. Eu estou certo de repente ali, mas eu falei, eu vou lá, eu vou pedir perdão, porque essa pessoa ela está ressentida comigo sem justificativa. Eu vim aqui te pedir perdão. É cura, traz cura. Não somente cura a alma magoada, mas cura a família, cura os relacionamentos. Porque a mágoa é um câncer ali que vai carcomer a família. Compreendeu isso? E numa outra oportunidade eu vou pregar as outras 34 coisas. Olha aqui para mim. Tem alguém aqui hoje, seja sincero, eu dei um presente para a irmã Lina, hein? Eu esqueci seu nome. A gente vai chegando numa idade, a memória vai... Eu não sei como é que eu lembro das pregações aqui do Rio. Olha aqui para mim. Tem mais alguém pela primeira vez? Eu dei um livro de presente para ela. Quem está pela primeira... Ah lá, vai ganhar. Dá o livro aí que eu vou dar para a irmã. É o casal? Pela primeira... Ah, você já veio aqui? Ah, você já veio. Ela não. Vem aqui pegar. Ah, mas aí não falou nada. Vem aqui, irmã, vem aqui. Vem aqui pegar seu presente. É um livro, Casal Aliançado com Deus, com princípios elementares que regulamentam a vida conjugal, tá? Qual é seu nome? Marisa. Marina. Marise. É só nome estrangeiro. Deus te abençoe, Marisa. Seja bem-vinda, tá? Aqui é a casa de Deus. Cadê a outra? Tem outra aqui, ó. Vem aqui pegar. Qual é seu nome? Vanessa, que Deus te abençoe abundantemente, seja bem-vinda, aqui é sua casa também. Olha aí para trás, olha a sua família aí, ó, a nova família. Olha aqui para mim. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Deus, ou você quer entregar sua vida a Jesus? Porque se tem uma coisa que é tragédia na família, é pecado. É pecado, é vida errada, é vida bandida, é vida que não agrada a Deus. E de repente, por conta do pecado da pessoa, a família toda paga. Entendeu? Quando a conta chega para gente que não tem nada a ver. Então é tempo de conserto com Deus. É tempo de reconciliação. Tem alguém aqui, você quer entregar sua vida a Jesus? Dá um sinal com a mão. Eu vou orar por você. Tá, pode voltar para o lugar, eu vou chamar as crianças para a gente orar pelas crianças. E os aniversariantes. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Quero subir. Mais alto. O mais alto que eu puder. Só pra te ver. Olhar para ti. E chamar sua atenção. Chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá sua paz. Agora bem forte, entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Tá, veja aí, tá aí o banner da semana. Veja aí. Olha aqui pra mim. Segura aí os instrumentos, porque minha voz é fraca. Se tiver instrumento junto, aí não sai nada. Tá, deixa eu dizer a você que veio. Quarta-feira agora, eu vou começar a escola de novos pregadores. Então você que de repente tem um desejo de pregar a palavra, o evangelho, eu vou estar compartilhando aqui princípios, ferramentas, tá, importantes para o pregador. Então assim, muitas coisas eu aprendi quebrando a cara. Eu me gravava desde o início, eu me gravo até hoje aqui. E quando chego em casa, eu vou me assistir, entendeu? Para me corrigir, para ajustar. Porque eu tenho uma preocupação se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. Então até hoje, eu sou o meu maior crítico. Então eu aprendi quebrando a cara, aprendi acertando, errando. Eu não tive mentoria nesse sentido.
mas eu quero ser o seu mentor. Não paga nada, é grátis. Tá? Isso é uma coisa que de repente pode não haver outra oportunidade. O pastor Alexandre mencionou outro dia, ele disse que ele é advogado, ele tem graduação, tem pós-graduação e tem mestrado. Pastor Alexandre. E ele diz que participar dos cursos que eu dou de novos pregadores ajudou muito ele como advogado. Porque a gente é meio que advogado na hora de argumentar, a gente traz um assunto ali. Então ele diz que isso trouxe para ele uma nova dimensão, como advogado, como professor. Então assim, quarta-feira, 7h30 da noite, se você deseja, a entrada é franca, não paga nada, tá? Eu faço isso porque Deus me colocou nessa posição de mentorear, de ajudar as pessoas a serem frutíferas no dom, no talento. E de repente você nem tem dom, mas depois que participa do curso, Deus te dá. Eu vou fazer transferência de unção. Eu vou pedir a Deus que te dê em dobro o que Ele deu a mim. Você quer? Dobrado, dobrado, em nome de Jesus de Nazaré. Outra coisa, terça-feira tem o chá Raízes, que é a reunião de mulher para mulher. E tem o café com fé, que é a reunião de homem para homem. Então venha se você for homem, tá? Não corre ninguém. E tá sendo bacana, né, ô Ricardo? Quem tá vindo tá partindo. Eu passei um para casa, né? Já resolveu? Resolveu aquele para casa? A outra, vai falar das mulheres? Vê a reunião de sexta-feira também. Passa aí, ó, o Arthur. O Arthur é um menino prodígio, né? Ele vai participar da aula de pregadores aqui também. Quem lembra dos meninos pregadores que a gente teve no ministério? Quem lembra das crianças pregadoras? Todos participaram dos meus cursos.